O Centro Espírita Pai José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, do nosso planeta Terra. Nesse momento tão desafiador, todos os dias, pare por 3 minutos, às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Hoje, dia 21 de abril de 2021, na casa de Pai José Cambinda, damos início aos trabalhos desta noite com a prece da nossa irmã Ângela Pedrosa. Meus irmãos, mais uma quarta-feira aqui nos reunimos para orarmos e aprendermos os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha neste momento, envolvendo-nos em sua paz e acalmando nossos corações. E assim, fortalecidos em nossa fé, nossos pensamentos buscam a doce e eterna figura de Jesus. Senhor, Mestre amigo, Tu que acompanhas nossa trajetória nesta terra, que conheces nossas fraquezas e nossas necessidades, rogamos que interceda junto ao Pai por todos nós, neste momento em que toda a humanidade passa por tanta aflição. Permite que Teus mensageiros de luz, médicos do espaço, envolvam todos aqueles que se encontram em seus leitos de dor em energias salutares, que aliviam a dor física e espiritual, não os deixando perder a coragem, a esperança e a fé. Que nestes dias tão sombrios, tão doloridos, que não percamos a paciência e enfrentemos as dificuldades sem lamentações. Esperamos, Senhor, que em breve possamos estar junto daqueles a quem amamos. Que esta noite, este encontro fraterno, sejam por Ti abençoados. Que assim seja. Nosso irmão Márcio Figueiredo fará a leitura da página para a nossa reflexão. Do livro Mensagens de José, recebidas por Elcio Eugênio da Silva. Queres encontrar a felicidade? Ajuda o próximo a ser feliz. Desejas ter saúde? Auxilia com o remédio certo aquele que se encontra enfermo. Precisas ter paz de espírito? Colabora para que o irmão angustiado encontre o conforto na tua palavra. Desejas caminhar alegremente? Ajuda sempre. Queres servir com amor? Dá de graça o que de graça recebes de Deus. Desejas ser manso? Não revides a ofensa. Queres obter alguma coisa? Procura antes dar ao semelhante o que ele precisa. Desejas paz? Perdoa sempre. Queres ter Cristo no coração? Ama o teu próximo como ele nos ama. Deseja andar com segurança e humildade? Faz do Evangelho o teu código e a tua esperança. Muita paz a todos. Teremos, na noite de hoje, nosso irmão João Luiz do Nascimento Ramos, filiado à União Espírita Cachoeirense de Cachoeira Paulista, São Paulo, que fará seu estudo para nosso aprendizado com o tema O Ser Consciente e a Imortalidade. Boa noite, estimados amigos, estimados irmãos de Ideal Espírita. Agradecemos a Deus e a Jesus esta oportunidade bendita
que se renova em nossas vidas. Queremos cumprimentar aos irmãos desta casa pelo seu esforço continuado, perseverante, na tarefa de divulgação da doutrina espírita e de consolo aos corações humanos. Que Deus possa envolver a todos, amparando-os, protegendo-os nos momentos de maior necessidade. E que através deste nosso contato mesmo virtual, todos recebam as nossas vibrações fraternas, do nosso carinho, da nossa amizade, e que todos se sintam abraçados. Que Deus nos envolva nesta hora num clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. Num dos festivais de música e poesia espírita do Vale do Paraíba, chamado FEMPIVAP, foi apresentada num dos anos uma canção de autoria do companheiro Paulo Barbosa, da cidade de Cachoeira Paulista, com o título Basta Só Sentir. E que nós tomamos a liberdade, neste início da nossa palestra, do nosso estudo, de apresentarmos esta canção. Basta só sentir, não é preciso mais tocar para crer que a incerteza de então se desfez no tempo e na luz da razão. Eu agora entendo que me visto num corpo, mas o Espírito eterno eu sei que sou. Faz-me um bem dizer que agora conheço Jesus. Esta canção se refere a um dos pressupostos básicos do Espiritismo, a imortalidade da alma. Quando entre os 5 pressupostos básicos, quais sejam a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na pluralidade das existências, a reencarnação, e a crença na pluralidade dos mundos habitados, nós vamos encontrar então o esclarecimento e o conforto espírita. Porque o Espiritismo nos esclarece consolando e nos consola esclarecendo, conforme nos dizia o professor José Jorge. A imortalidade da alma. Emmanuel, no livro Recados do Além, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, apresenta num dos capítulos a seguinte narrativa, onde um discípulo perguntou ao seu mestre: Senhor, a morte existe? E o mestre respondeu: não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. E o poeta então diz, pergunta a terra, ante a separação, para onde vão os mortos afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro. Onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições no granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos. Onde estão? E neste quadro sombrio, que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito,
é a doutrina dos Espíritos, que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo à vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, o mais propriamente estão. Quando nós nos conscientizamos de que somos seres imortais, criados por Deus, espíritos simples e ignorantes, e lançados nas encarnações, em busca do nosso projeto de evolução para a conquista da felicidade, da perfeição. E quando entendemos que a vida na matéria, que a vida física, é a nossa passagem por uma etapa transitória, mas importante, porque é onde nós nos testamos, onde passamos pelas provas e pelos variados testes, a fim de revermos a nossa própria história dentro dos conteúdos da nossa historiografia espiritual, porque em cada reencarnação temos os nossos ganhos, mas ainda somamos perdas. Procuramos acertar os passos, mas nos envolvemos com alguns erros. Queremos buscar a luz, mas nos deixamos manter nas sombras. Queremos o bem, mas insistentemente ou teimosamente ainda procuramos os atalhos que nos conduzem ao mal. Dentro do processo da dualidade existencial, somos nós aqueles que, diante da nossa maturidade ou imaturidade, da nossa consciência ou inconsciência, vamos tomando este ou aquele caminho. Vamos decidindo as nossas vidas desta ou daquela forma. Vamos agindo e reagindo no mundo deste ou daquele outro modo. Mas quando nos conscientizamos então desta condição da imortalidade do ser, e de que aquilo que aqui fazemos nesta experiência passageira, transitória, fará com que levemos para o outro lado da vida, a vida verdadeira, a vida espírita ou vida espiritual, o resultado das nossas próprias escolhas, daquilo que de forma livre, dentro da nossa condição de livre-arbítrio e também de responsabilidade pelos nossos atos, o que escolhemos fazer, o que decidimos fazer, o que pensamos, o que falamos, como recebemos as impressões do mundo, como trabalhamos na intimidade do nosso ser, todo o material que a nós é entregue diante das experiências da vida, porque nós somos seres que nos influenciamos mutuamente. Influenciamos o mundo, somos influenciados por ele. Influenciamos o outro ou os outros e somos influenciados pelos outros dentro da chamada influenciação sistêmica. Mas como seres imortais, que continuaremos mais vivos do que nunca, mesmo quando o corpo desça à terra, no processo da chamada morte biológica, cessando a vida no corpo físico, mas o espírito liberto da matéria, do envoltório carnal, carregando consigo seu patrimônio, o verdadeiro patrimônio, o patrimônio da alma, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não consegue corroer, que as traças não roem. Seres imortais. Na visão socrática, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade.
quando nós nos deparamos então com o conceito da imortalidade da alma, e que esta nossa peregrinação pela terra continuará do outro lado da vida, quando levaremos conosco na nossa bagagem espiritual o resultado daquilo que aqui vivemos, então muda para nós o curso das horas de cada instante, o valor do tempo, o valor das nossas decisões, mesmo das menores decisões do dia a dia, do cotidiano, das coisas mais básicas. Nos levantamos da cama a cada manhã e, acordando para a vida, para um novo dia, nos apercebemos então que temos diante de nós uma nova experiência, uma nova oportunidade diante da concessão divina que nos apresenta todos os dias, em cada um dos nossos dias, alternativas nobres, saudáveis, que podemos buscá-las. Ou quando nós nos decidimos a manter os nossos passos vacilantes, ou escravizados, ou solidificados nos erros, dos antigos condicionamentos, chamados condicionamentos atávicos, dos nossos antigos modos de ser, das nossas maneiras, ainda desalinhadas da proposta de um ser imortal que está em busca da sua própria felicidade. O autoconhecimento, então, que nos leva ao conhecimento do nosso próprio estado interior, tentando detectar os nossos pontos nevrálgicos, os chamados nós da alma. Este é o ser consciente diante da imortalidade, sabendo-nos imortais, sabendo então que continuaremos a nossa vida mesmo após o decesso do corpo físico à terra, nós então passamos a valorizar cada instante, cada minuto vivido, as nossas relações conosco mesmo, acima de tudo, as nossas relações com Deus, a nossa relação com o próximo e o aproveitamento de todos os recursos que nos são possibilitados pela misericórdia divina. Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, concede a todos os seus filhos, a todos nós, estas alternativas, estas possibilidades que nos são apresentadas diante da vida. A vida que no correr das horas nos traz mensagens valiosas diante dos recursos da natureza, tanto quanto da influência positiva dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, por assim dizer, nossos familiares, entes queridos que estão na pátria espiritual e que são verdadeiros intercessores por nós. Ninguém está sozinho. Ninguém está destituído desta proteção espiritual. Então, seres imortais, abençoados por Deus, amparados pelo Cristo e protegidos por esses benfeitores amigos que nos acompanham nesta nossa trajetória. E diante de cada dia, temos então das variadas possibilidades, das múltiplas chances que nos são colocadas à frente, temos o nosso tempo de decisão. Tempo de decisão este marcado pelo nosso próprio processo de amadurecimento psicológico e espiritual. Tanto quanto nós amadurecemos, nós vamos nos desapegando de algumas coisas. E tanto quanto nós nos desapegamos, nós vamos amadurecendo. Este é um processo gradativo, etapa a etapa, passo a passo, porque assim como a natureza não dá saltos, porque tudo na natureza também envolve uma ordem, uma disciplina diante das leis divinas, das leis universais, nós também, como espíritos imortais, criados simples e ignorantes para a vitória, para a felicidade, para o amor, para a perfeição, de modo gradativo, passo a passo, etapa a etapa, de modo ascensional, vamos também amadurecendo, desenvolvendo as nossas potencialidades intelectuais ou intelectivas, as nossas potencialidades emocionais no campo do sentimento, as nossas potencialidades comportamentais através da dinâmica das nossas atitudes.
Neste mesmo livro, Recados no Além, há a continuidade da conversa do discípulo com o mestre, reiterando a pergunta: então a morte não existe? E o mestre, desta feita, assim respondeu: sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Somos seres imortais, jamais morreremos, mas podemos, por assim dizer, provocar alguns estados de morte diante das experiências da vida, das circunstâncias que envolvem a nossa existência. A morte da alegria, a morte do entusiasmo, a morte interior, a morte das possibilidades que estão à nossa frente quando nós deixamos de aproveitá-las. Quando os espíritos, então, em O Livro dos Espíritos, respondem a Allan Kardec numa das questões que alguns serão chamados no plano espiritual de suicidas, suicidas morais, porque deixaram de aproveitar as oportunidades que tinham de crescimento. Então, não é um suicídio atentando contra a própria vida física, matando o corpo físico, mas deixando de aproveitar as possibilidades múltiplas de crescimento e de despertamento consciencial. Segundo o psicólogo russo Gurdjieff, há 2 níveis do estágio da consciência humana que são chamados adormecimento e despertamento. E naturalmente, para algumas coisas nós estamos como que adormecidos e para outras estamos já despertos. Adormecidos para a compreensão de algumas coisas, vivemos então conforme o que conhecemos ou o que ainda não conhecemos. Diante do conhecimento ou da ignorância, diante do estado de completude ou de incompletude, diante do processo de imaturidade ou de maturidade, vamos então agindo e reagindo no mundo, conforme o que somos. Mas as experiências da vida, tanto quanto nós queiramos, através da pesquisa, de novos conhecimentos, da busca do sentido existencial, nos levará então a uma maior compreensão da vida, a entendermos melhor cada instante, o dia de hoje, o aqui e agora. O passado tem a sua importância diante daquilo que vivemos e chegamos até hoje conforme aquilo que vivemos ontem. O nosso futuro está sendo construído hoje, diante das experiências vividas e aproveitadas no aqui e agora. Daí, não podemos então ficarmos presos neste passado, pensando nos insucessos, nos fracassos, nas decepções, nos desgostos, tanto quanto também não devemos nos lançar demasiadamente ao futuro de forma ansiosa, querendo que ele logo chegue ou querendo antever o que estará reservado para o nosso futuro. Nós precisamos aproveitar em cada instante das nossas vidas, nas experiências que temos conosco mesmo, com o nosso próximo, diante das experiências da vida, os recursos que a vida nos dá, que a vida nos oferece, e aproveitarmos para o nosso crescimento. Para mantermos ou acendermos em nós a alegria, a esperança, a fé, o otimismo, na certeza de que, como seres imortais, nós estamos então nesta caminhada, buscando hoje as veredas de paz, de luz, as veredas de amor. Perdidos que estivemos nos atalhos da vida, outrora, onde fracassamos, caímos, nos machucamos, nos desiludimos, nos decepcionamos, mas tudo faz parte deste processo do crescimento da criatura humana. Então precisamos nos levantar, cuidar das feridas, cuidar dos nossos machucados. E buscamos então, na doutrina espírita, no espiritismo, o consolo, o conforto que nos traz então ao espírito, à sensibilidade do nosso coração, esta força, este novo vigor ou revigoramento moral e espiritual para que possamos prosseguir nesta caminhada ascensional. A vida então, vista desta forma, sob a ótica do plano divino, da misericórdia de nosso Pai, sob o amparo do Cristo Jesus, que é nosso irmão, nosso mestre,
nosso amigo, nos amplia a visão. E nos sentimos então confortados, esclarecidos e com a visão da imortalidade, sabedores somos de que prosseguiremos adiante, de que as conquistas de agora nos levarão a um estado de felicidade, tanto quanto as derrotas ora vividas também nos preparam para futuras vitórias, onde nós levaremos lá à frente o resultado do aprendizado de agora. Este processo ascensional, evolutivo, diante da misericórdia divina, que nos permite a todos nós tomarmos novas decisões em momentos mais felizes, em momentos em que nós nos autoavaliamos, em momentos em que nós detectamos os nossos pontos nevrálgicos, os nossos estados sombrios, para que a luz em nós se faça. Fiat lux. E quando a luz se faz, nós então saímos do estado de adormecimento, passamos para este estado desperto e despertando as nossas consciências, vamos nos sentindo mais fortes, com um novo vigor, fortalecidos na fé, revigorados na esperança e prosseguimos o nosso trabalho de semeadura conjuntamente com outros irmãos que também se preparam para o seu despertamento. E aqueles outros que estão aguardando a vinda de um bom samaritano, a vinda de alguém que lhes possa abrir os olhos, consolando também os seus corações. E eis aí o trabalho dos discípulos redivivos do Cristo, os antigos discípulos de Jesus, chamados pescadores de homens ou pescadores de almas, travestidos hoje na roupagem ou nas roupagens daqueles que seguem a fé cristã, na ótica espírita, no nosso caso, para ilustrar aos nossos irmãos na grandiosidade da vida o valor do Evangelho e semeando nos corações humanos a fraternidade, a solidariedade, o amor, a luz, a paz, a esperança, a temperança diante da misericórdia de nosso Pai, que a todos concede novas chances e novas oportunidades. Seres imortais, criados para a vitória, para a felicidade, para o amor. Deus que nos ama, Jesus que nos envolve em cantigas suaves de fraternidade, de paz, de luz e de amor, e a espiritualidade superior que nos protege nos momentos que mais precisamos, em todos eles, mas particularmente nos instantes em que estejamos mais carentes, necessitados desta ajuda, bastando então que baixemos a nossa cabeça, fechando os nossos olhos um pouco e no momento de prece, de oração, buscando no recurso deste contato com o divino, a força que precisamos para a continuidade da nossa caminhada, nesta empreitada que há de ser vitoriosa conforme as nossas melhores decisões e as nossas opções mais felizes. Agradeçamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga por tudo que nos é concedido, por tudo que temos vivido e pelas experiências que temos realizado mediante o nosso processo de amadurecimento, buscando o nosso despertamento maior, o despertamento da nossa consciência para a visão da imortalidade, para a visão de plenitude. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu, é uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá
Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Basta só sentir, não é preciso mais tocar para crer que a incerteza de então se desfez no tempo com a luz da razão. Eu agora entendo que me visto num corpo, mas o Espírito eterno eu sei que sou. Faz-me um bem dizer que agora conheço Jesus. Muita paz. A seguir, elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange de Ana, que é comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através dos nossos pensamentos, farão também a fluidificação das nossas águas. Então, estejamos numa posição confortável para recebê-los.
nossa irmã Ângela Pedrosa fará a prece de encerramento. Meus irmãos, encerramos esta nossa reunião fraterna com a prece Oração Nossa, que foi deixada para nós por Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais esta noite e a todos que nos assistiram. Que possamos ter uma noite abençoada com os nossos familiares. Que esta energia de amor possa confortar nossos corações em todos os momentos. Tenham uma ótima noite e até a próxima quarta-feira.